você tem esse grande caldeirão que é a maçonaria, daí são selecionados poucos para... Não é só a maçonaria, Ah, tem não? Roça Cruz São também. várias que São são... várias É vertentes como aí. se fosse um grupo de seleção. Isso, uma Uma seleção. seleção. A própria igreja satânica do LaVey, né, a Church Satan, que tem lá em São Francisco, Sei. inclusive o LaVey morreu, quem ficou cuidando foi a Zena, né, que é a filha dele. Ela não aguentou, ela ficou 5 anos no comando da igreja satânica e picou a mula, foi embora para a Alemanha. Hasta Caramba. la vista, largou o satanismo. Acho que estava tendo muito pepino lá para ela resolver. Então, também é uma vitrine, né? A Church Satan é uma vitrine. Então ela mostra, olha que legal, satanismo não é isso tudo não, saca? Satanismo, a gente não mata nem animal. Satanismo preserva todo mundo, né? Preserva a vida, a gente faz o bem, é só a liberdade de expressão e coisa e tal. Então a doutrina, assim, para enganar é essa, mas depois a parte verdadeira é outra. Aí muda completamente a vertente. Então você falou de Rosa Cruz, que mais? Maçonaria, essa igreja de Satã? Tem várias denominações? Tem outras tem algumas seitas satânicas, Wicca, né? Tem Wicca. outras seitas satânicas menores, assim, que são locais de pescaria, né? Entendi. Então eles observam, esse aqui se destacou. Eu vou puxar, vai para o Illuminati primeiro, né? No meu caso, eles me catapultaram direto para a Irmandade porque eu fui gerado dentro de um contexto específico, né? Então, quer dizer, um sumo sacerdote acabou me gerando, né? Sumo sacerdote da Igreja Maçom? Não, da Irmandade, da Alta Magia, o sumo sacerdote da Alta Irmandade Magia. é o nome mesmo da... É o nome, é o nome. A Rebeca Brown faz algumas citações da Irmandade, né? Mas ainda bem en passant. Não existe um outro nome que não Irmandade. Irmandade, como você descreveria essa... É uma seita de alta magia que se pauta nos ensinamentos dos bruxos mais antigos, né? Como Crowley, né? Como Abra Merlin, como o próprio Rasputin e inclusive de Salomão, né? Porque Salomão ele se inclinou a Astarote. Salomão era considerado um bruxo? Pois é, veja bem, pela doutrina satânica. Tá. O que aconteceu? Salomão, filho de Davi, Isso, né? Que é homem segundo o coração de Deus, Davi, o cara mais sábio do planeta, mais rico. De repente, 1 Reis 10:14 diz que ele recebia 666 talentos de ouro todo ano. Um talento de ouro é uma medida de peso, que vale a 34 quilos. Então ele recebia toneladas todo ano. Só que ouro é sazonal, só que aquele recebia linear. E esse 666, a gente só vai saber o significado lá em Apocalipse 13:18. É uma coisa curiosa isso. E aí você pega, logo depois, isso que acontece no capítulo 10. No capítulo 11, ele se inclina a Astarote. Então ele começou... Se inclinar? Astarote. O que é Astarote? Astarote é uma das entidades satânicas, né? Astarote, Asmodeu, vão estar em apócrifos, né? Especialmente o Asmodeu vai estar em apócrifos, príncipe da luxúria e da corrupção, o Asmodeu. Né? Então ele se inclina a essas entidades, a esses demônios, e ele aprende coisas com essas entidades. E aí diz a lenda que ele aprisionou 72 demônios num vaso de bronze, né, que estavam sob controle dele. Eles um ritual. Um ritual. Ele aprendeu um ritual para dominar os demônios. Então ele estava sob controle. Só que é difícil, o demônio sempre ele finge que está sob o seu domínio, mas ele não se permite dominar. Né? Então Salomão escreveu alguns livros, supostamente não podemos afirmar que é a clavícula maior, a clavícula menor de Salomão, a chave de Salomão. Então esses livros, eles que norteiam a alta magia, né? Esses são os livros que não norteiam a alta magia, são feitos por copistas, né? Em vários idiomas, né? Ou seja, você não acha na livraria você até acha lá o Chave de Salomão, mas é um plágio assim muito distante da realidade, né? Que nem o São Cipriano, capa preta, é bobagem, né? Então ele é feito por copistas e você só tem acesso para consulta dentro da Irmandade. E tem algumas coisas que são passadas oralmente, assim como a Cabalá judaica. Tem patamares da Cabalá que você passa oralmente para o seu discípulo. Não tem escrito para ninguém aprender. Exatamente, não deixa escrito. A mesma coisa acontecia com os sacerdotes celtas druidas. Também eles passavam oralmente. Você não vai encontrar uma linha dos druidas dizendo como era o ritual druida. Não tem nada, não deixaram vestígio nenhum como era o ritual.
né? Então é passado oralmente, de geração para geração. Aí chega um patamar que é passado de geração para geração oralmente também, os feitiços e tudo mais. Cara, mas e Salomão, qual que era o intuito dele de aprisionar os demônios? Ele queria poder Ele queria deles? poder para livrar, segundo, né, os judeus, para livrar o povo dele da ação demoníaca. Então, uma Caramba. vez que eu controlo o demônio, esse demônio não vai atacar meu povo, não vai atacar Israel, né? Essa era a ideia que os judeus procuram defender. Mas o fato é que no final da vida, Salomão se arrepende. Quando ele escreve Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Fica claro o arrependimento de Salomão, mas ele aprendeu muita coisa, né? E ele acabou se transformando assim num dos pais da alta magia, graças a esses livros que ele deixou registrado, supostamente escritos por ele, né? Caramba. Que tudo norteiam a alta magia. Você falou ele, você falou Abramelin. Abra Merlin. Merlin também? O bruxo Merlin, ou Abra Merlin, é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa? Seria o nome composto Mas dele. Merlin do Rei Arthur, aquela lenda toda, tem a Isso, ver? tem a ver. Ah, Tem a ver. É o Merlin, né? O Salomão, que eles Salomão. consideram como bruxo também. São Rasputin, quantos? 4. Eles 4. imitam os 4 evangelistas, né? Ah. Tudo é plágio. Tudo... Tudo é plágio, né? Que nem o número 9 satânico, né? O 9 é divino. Jesus teve vitória na cruz na hora nona, a gente leva 9 meses para nascer, né? O círculo, que é uma figura geométrica perfeita, é 360 graus, 6, 3, 9. Então, Salomão, Rasputin. Rasputin foi um cara que era uma mistura de padre com bruxo, mas ele tinha um poder muito grande. Ele conseguiu o poder dele de persuasão era fantástico. Ele conseguiu praticamente dominar os últimos Romanov, que é a história que eu estou contando aí na história de Mitre. Ele dominou os Romanov. Quem né? que eram os Romanov? Os Romanov, eles eram um império, né? Um império de geração, durou 300 anos, né? Desse império passar de geração para geração na Rússia. E ele teve influência sobre eles. Nos últimos Romanov, na influência na última família. Influência poderosa, assim, muito grande. Né? E aí foi essa história dos Romanov, você vai lembrar agora, que vem aquela história da Anastácia, da menina que supostamente sobreviveu. Tem até o desenho da Anastácia. Que não encontraram o túmulo da Anastácia. Né? Encontraram o túmulo de todos os outros, eles foram fuzilados, né? E a Anastácia, nunca ninguém achou o túmulo dela. Então, supostamente, ela conseguiu escapar, teoricamente. Mas ela tinha um irmão que era hemofílico. Né? E quando ele fazia um corte, estava sangrando, eles ligavam para esse Rasputin, e ele por telefone fazia um encantamento e o sangue parava de correr. E isso não está em literatura paralela, isso está na história. Se você buscar a história disso mesmo, o fato histórico, está lá registrado. Tentaram envenenar ele, tentaram matar Rasputin, porque ele começou a criar muito inimigo. Ele tinha tanta influência na família, no Romanov, que queriam matar ele. Deram veneno para ele, fizeram de tudo. Esse cara não morria. Simplesmente não morria, ele continuava pleno da Silva. Você falou de Abramelin. Abramelin, por causa do meu livro, estudei muito que tem um ritual de Abramelin. Tem. Que é para fazer contato com seu santo anjo guardião, pelo menos é o que diz. Isso, exatamente. Se você tem os quadrados mágicos para você desenhar no chão, você tem que, se não me engano, são 6 meses de você se purificando, jejum. Fica em frente ao espelho, é esse? Também tem isso, você não come carne. É uma coisa bem... Não é abusivo, é estressante, né? Que a pessoa vai... Tem até um filme muito bom sobre esse ritual, né? Que ele chama de Operação Abramelin, né? E aí tem também... Uma parte do livro falando sobre quem foi Abramelin, depois o ritual que ele fez para chamar esse santo anjo guardião, que na teoria traria a verdadeira verdade para ele, para a pessoa, que seria... A verdade, se não me engano, é o que ela veio... Qual é a função dela no mundo? Qual é o propósito dela, entendeu? Então, existe isso? Isso é... Quer dizer, o ritual em si existe, mas esse anjo guardião não é um anjo de verdade. Não, seria uma enganação também. É uma enganação. É uma entidade que vai... Que se passa por um anjo... Exatamente. Porque até nesse ritual, que eu li bastante sobre isso, você primeiro, nos últimos dias, você inclusive invoca demônios para eles se prostrarem para você e trabalharem ao seu favor. E depois o anjo guardião, entendeu? Então eu achei estranho. É a mesma coisa do Salomão.
De trazer demônios para trabalhar para você e te ajudar. Exato. A pegadinha do diabo é essa, né? Porque quando as pessoas falam que trabalham com... que tem contato com pessoas mortas, com espíritos, o Rina falou que não existe, que são sempre demônios. Não existem sempre demônios. A Bíblia diz que o homem é dado a morrer uma só vez. Né? E tem um caso pontual na Bíblia, eu até tenho um vídeo sobre isso também, chama Temas Proibidos, onde Saul, ele quer invocar o profeta Samuel, que tinha morrido. Isso. Né? E aí, a adivinhação já é proibida pela Bíblia, né? Só que aí o espírito aparece. O espírito aparece de fato. Só que tem um detalhe aí que passa despercebido de muita gente. Está escrito assim, e ele subiu. Né? Não diz que o espírito desceu, veio de cima para baixo, do céu para a terra. Ele subiu, veio de baixo para cima. Né? Então é uma coisa sutil, não era o profeta, né? E por que as pessoas então falam que são espíritos? Para enganar mesmo? Para enganar, sim, para enganar, porque é a melhor maneira. A pessoa está fragilizada, né? Ela quer contactar um parente que morreu, está fragilizada. Aquilo ali ele pode persuadir ela porque quiser. Ele pode afastar do cristianismo, ele pode colocar ideias erradas, né? Pode pôr culpa e pode fazer aquela pessoa sofrer, até mesmo ter ideação suicida e se matar. E essas pessoas, elas se passam por parentes e por entes queridos. E como elas têm acesso a essas memórias ou a essa... Porque elas vivem desde sempre, é isso? Na verdade, os demônios eles não são onipresentes. Onipresente é Deus. Mas eles têm os seus sentinelas, né? Então eles estão sempre zanzando por aí. E eles são um número muito maior do que nós. Ah, é? Existem mais demônios do que seres humanos? Tenho certeza absoluta disso. Eu te provo. Não, peraí. Eu não quero que prove assim. Não é provar. Vamos chamar o demônio aqui, fazer um ritual, né? Não, vamos. Não. Eu vou acreditar na sua palavra, assim. Não, é o seguinte. Quando você imagina Jerusalém celestial, imagina o céu, a gente sempre tem a tendência de imaginar o céu pequeno, com proporções assim, como se fosse uma aldeia, como se fosse uma cidadeca. O Olimpo, né? A Jerusalém celestial pequena. Só que o nosso planeta Terra é um ponto no universo, é um ponto. A sonda Voyager, né, que saiu já do Sistema Solar, quando ela estava próxima a Júpiter, ela tirou uma foto da Terra. Aí isso passou até, o Carl Sagan comentou isso, falou, olha, aquilo ali é a Terra, né? É um pálido ponto azul no universo. Aí se você pegar o Sol, que é gigantesco em relação à Terra, a Terra é um ponto em relação ao Sol. Só que o Sol é uma estrela pequena, não é uma estrela grande. Se você pegar uma estrela gigante de verdade, o Sol é um ponto. Então, o tamanho do universo é tudo muito grande, é tudo mega, né? E nós só conhecemos 4% do universo. O universo observável é só 4%. A gente não tem ideia do que tem o resto. Então Deus, o Criador, vai fazer um negócio tão grande, universo, multiverso e tanta coisa assim, e de repente a Jerusalém é uma coisa pequena, é uma tapera. Eu imagino coisa imensa, proporções assim, astronômicas, tudo muito grande, né? E aí que entra a questão, vai todo esse espaço é só para gente? Só para quem mora na Terra? Né? Só para quem foi criado aqui? Né? Será que a criação veio só aqui? É uma questão que eu coloco, então, eu me questiono isso. Essa questão não tem uma resposta fácil, né? Nem dentro da igreja, nem fora dela. Se somos só a gente, como criação de Deus, ou se existem por aí várias criações de Deus que a gente não tem contato. Pois é, Copérnico pensou nisso, Galileu pensou nisso, Giordano Bruno pensou nisso, né? E eu realmente contemplo essa possibilidade. Não que vá ter contato aqui, não que o alienígena venha até aqui. As distâncias são muito grandes. A estrela mais próxima da Terra, Alpha Centauri, está a 4 anos-luz da Terra, né? Fala 4, parece pouco, mas, né? Na velocidade da luz. A gente não viaja a velocidade da luz e mesmo se viajasse demoraria 4 anos para chegar lá. Pois é, para chegar lá. Então, existem na nossa galáxia, pelo menos, acho que tinha visto 100 mil planetas semelhantes ao nosso. Né? Então, enfim, eu acredito que possa existir sim outras formas de vida em outros locais, porque o céu ia ser muito pequeno só para nós. Mesmo contando todas as gerações que passaram aqui, que morreram, que cresceram... Né? Então seria muito pequeno. Eu imagino dimensões astronômicas, gigantescas no céu. E se tem tanta gente lá... Tem 7 bilhões de pessoas na Terra, né? 7, né? Um pouco mais. 7,5. Então,
de demônio seria 10 porque vezes isso. se veio a terça parte para cá, né, miríades, não fala quanto, fala sua cauda arrastou após si a terça parte, né, dos anjos ali e lançou sobre a terra, não sobre o inferno, terra. Então aqui. Então eu creio, no meu entendimento, que tem muito mais entidades rondando a gente, né, do que pessoas na terra. Então eles sabem o que aconteceu, eles têm os sentinelas, eles sabem a sua vida inteira, né? Sabem a sua vida inteira, eles vão bater cada detalhe ali. Então, por outro lado, tem mais anjos do que demônios. Então, né? Mas tem eles mais não anjos estão que aqui. Eles sempre vêm em socorro dos filhos de Deus. Diz que ele acampa ao nosso redor. Eles têm essa conexão fácil do reino de Deus para cá? Sim. Eu creio que Deus é soberano, Deus ele é onisciente. Então Deus envia os anjos quando um filho dele está precisando. Quando você ora, eu entendo assim, Deus manda os anjos virem, né? Acampam ao seu redor. A Bíblia diz que acampa ao seu redor, né? E assim, um anjo derrotou o exército de Senaqueribe, né? 185 mil homens, um anjo. Agora imagina, né? 2 anjos, que estão acampados ao seu redor. Então a gente pode imaginar que nesse momento, enquanto a gente está conversando, está tendo uma guerra em volta da gente. Tá tendo uma luta espiritual entre anjos e demônios? Tem uma luta espiritual. Ou então, talvez não, a gente só esteja blindado, cercado de anjos aqui e nenhum demônio está chegando perto. Não, eu perto. sei, mas existe a possibilidade? Existe a possibilidade de uma guerra espiritual. Quer ver como a guerra funciona? Daniel, ele está orando. Está orando ali porque ele quer uma resposta de Deus, está orando. E ele faz um jejum de coisas aprazíveis. Então ele não come nada que é bom, nada que é gostoso. Ele vai comer jiló, rabado, essas coisas. E aí demorou 21 dias para o anjo vir. Quando o anjo vem, o que o anjo diz para ele? Olha, eu escutei tua oração desde o princípio, tem Daniel capítulo 10. Escutei sua oração desde o princípio, mas eu não pude vir antes. O príncipe da Pérsia me reteve. Né? Então ele tinha um embate ali com um principado da Pérsia. O príncipe da Pérsia não era um príncipe humano. Não, um principado, um espírito territorial. Né? Ele estava impedindo, levou 21 dias do nosso tempo. É como se houvesse em volta de Daniel tivesse construído uma parede, uma muralha, e esse cara estava defendendo esse território de o anjo chegar até ele, é isso? Exato, mas acontece que para o anjo chegar até Daniel, ele teve que passar pelo príncipe da Pérsia. Então tinha um espírito territorial ali que não queria que ele chegasse. E levou 21 dias no nosso tempo Cronos, né, para ele vencer. Agora, para pensar. Se ele houve uma resistência, é sinal que pode causar dano. A quem? Ao anjo. Sim. Né? Porque como é que ele venceu? Se os dois são imortais, eles vão lutar até a eternidade. Vão ficar brigando lá, ninguém morre. Né? Ninguém morre, ninguém se machuca. Então, como ele venceu, você pressupõe que ele conseguiu causar um dano. Né? Se exterminou ou não sei. Mas ele causou um dano que deixou aquele anjo fora de combate e permitiu que ele chegasse até Daniel. Pronto, eu estou aqui agora. Né? Agora eu estou aqui com você. Então é que nem você vê outro exemplo, Eliseu. Eliseu ele está com o moço dele, vem um exército, começa a cercar, e Eliseu está pleno, está tranquilo, ele não está com medo. E aí ele fala, e o moço está apavorado, olha lá a cambada vindo para pegar a gente, né? Vamos tomar um pau. E ele pega e fala, calma, Deus, abre os olhos do moço. E ele vê carruagens de fogo ali em torno do monte de carruagens de fogo, protegido, guardado. Quer dizer, Deus manda essa escolta para nós, né? Quando você está no centro da vontade de Deus. Então, não tem o que temer. A Bíblia, quando a gente fala em Apocalipse, todo mundo tem medo do Apocalipse. Ih, Apocalipse. Mas dos 66 livros da Bíblia, o Apocalipse é o único livro que já começa com uma bênção. Bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que guarda esses mandamentos. Já começa com uma bem-aventurança. Não é para ter medo. Né? Se você é cristão legítimo, não precisa ter medo. Deus vai dar estratégia. Tem gente preocupada, Daniel, vamos ter que guardar comida? Eu não sei. Se for o caso, Deus vai dizer. Porque José do Egito, Deus deu uma estratégia para ele. Olha, vai ter 7 anos de abundância e 7 anos, né, de escassez. Então guarda a comida. Né? Então tudo tem o seu tempo. Né? É viver com calma.